Fala aí, eu sou o Alisson, irmão da Alessa, E eu sou a Alessa, irmã do Alisson. e esse é mais um vídeo do nosso canal Sou. Somar. Pessoal, já fazia alguns dias que eu e a Mana aqui não fazíamos gravação, né, Saudade, mano. Mana? Tô com saudade. É... E agora a gente vai retomar as gravações e retomar a trilha da capacitação do SAP. E a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a nova fase dos estudos do SAP Business One, que está ligado à parte de contabilidade. Vamos Mana, entrar na esfera contábil aí. você gosta de contabilidade, Mana? Olha, não é muito a minha praia, mas, né, o mínimo a gente precisa saber, é muito importante, porque como a gente vai ver aí, né, nos estudos, a base do controle financeiro no SAP, ela é muito importante. O SAP, ele tem a base, ele é essencialmente um sistema contábil, né? Então, tudo que a gente faz dentro do SAP gera efeito na contabilidade, é importante. Então a gente precisa saber, né? Então esse é um momento que eu estava esperando bastante, porque eu acho que é o momento que eu mais vou aprender sobre o SAP, que é o que eu menos explorei até agora em toda minha jornada aí trabalhando com SAP, né? Pois é, e eu também falo para todo mundo já abertamente, minha área é a área de manufatura, minha Ah, área é a área de custos também. Então, eu preciso entender toda a contabilização do SAP, preciso entender como funciona toda essa questão contábil para poder fazer sentido, né, todas as movimentações que acontecem no dia a dia que vão refletir a contabilização do sistema para depois lá na frente a gente fazer todos os cálculos de rateios e tudo mais, mas isso fica para uma outro assunto, para um vamos outro chegar lá. momento. Uma hora a gente chega lá. Então, antes de mais nada, não deixem de curtir esse vídeo, já se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações e bora de vídeo. Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela como sempre e vamos lá para a gente entender o que o nosso e-learning da SAP entrega nessa nova esfera de contabilidade. Então, aqui, ó, começamos. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro módulo da parte de contabilidade, que fala das noções básicas de contabilidade, né? Mas só para a gente ter um overview aí do que a gente vai ver pela frente, só em esfera de contabilidade, a gente vai passar ainda por configuração financeira, que eu já dei uma espiada ali e tem bastante coisa. Tem o módulo de processo financeiro, processo contábil, o módulo só de relatórios de controladoria, ativos fixos e fecha com contabilidade de custos e orçamento. Então, vai ter bastante coisa, a gente vai falar muito sobre contabilidade, sobre todas as questões aqui. Então, vamos começar. Esse módulo aqui de noções básicas de contabilidade, ele é bem rapidinho, bem parecido ali com a estrutura do de gerenciamento de projetos. A gente tem pouco conteúdo base, mas ele traz de fato só uma, como o próprio nome diz, uma noção de como o SAP entende a lógica, né, de contabilização. Uhum. Então, a gente tem aqui a gente tem 3 partes só, onde são 2 conteúdos de PDF, onde a gente tem a base, e depois tem um teste para a gente validar os nossos conhecimentos adquiridos e estudados ali nesse material. Então, no primeiro item, a gente tem os noções básicas de finanças, onde basicamente ele traz como o SAP interpreta o lançamento contábil ali, né? Ele entende a lógica da contabilidade. Então, basicamente, no final do estudo desse material, você vai saber analisar algumas convenções gerais da contabilidade. Então, aqui, ó, tem um, um exemplo aqui de um esquema que traz os princípios financeiros do SAP. Então, por detrás de tudo, a gente tem a configuração do sistema, a gente tem a base geral de dados mestres, que a gente já estudou, né, sobre isso, a parte de cadastros. E aí a gente tem o meio de toda a operação dividida entre compras, logística de suprimentos, administração de depósito, produção,
a parte de distribuição, marketing, vendas e serviços, que são Opa! os módulos operacionais. Só para reforçar aqui, todas essas caixinhas aí citadas estão presentes nos vídeos anteriores aqui do canal, né? Exatamente. Então nós já navegamos entre todas essas funções, né, que apoiam o processo do SAP para garantir o controle financeiro da empresa. Olha só que legal. Isso. Então, assim como os dados mestre, o controle financeiro ele vai estar presente em todas essas operações, conversando entre si, Isso né? aí. Então, ele traz esse princípio geral, aí ele relembra, né? Ele traz aqui uma questão para reflexão. Ele relembra lá no processo de venda, que a gente já estudou, ele explica, o SAP, o e-learning explica para nós quais documentos de marketing do processo de vendas vão gerar efeito contábil. E lá naquele material de vendas, ele fala que no módulo de contabilidade a gente vai se aprofundar mais nisso. Então, aqui ele já volta nessa questão. Dá um pausa aí, 3 segundinhos, olha para os documentos que aqui estão, tenta aí citar quais vocês acreditam que tem ou não lançamento contábil, aí antes de ir para o próximo. Beleza. Então, vamos para a resposta aqui, ó. Quais que de fato geram lançamentos contábeis, né? A partir do momento da entrega para frente. Entrega, nota fiscal de saída, como você receber e depósito. Então, Importante só reforçar, veja pessoal, que nessa coluna do centro aqui, ó, entrega, né? Na caixinha da entrega, ele tem até essa função, essa opção descrita aqui embaixo, ao administrar o estoque permanente, tá? Isso é muito importante porque tem a ver com questões de configuração, administração de depósitos e cadastro de item, tá? Então, se você tem um item que não controla estoque, essa operação, essa contabilização da entrega não vai ocorrer. Tá? Mesmo que você pegue do pedido, gere uma entrega, se nessa entrega o item que está composto não possui movimentação de estoque, o SAP vai simplesmente gerar um documento sem efeito contábil. E aí, na nota fiscal de saída, ele vai concluir a contabilidade do processo, né? Agora, se você tem o item controlado, aí ele sim vai fazer a contabilização dentro daquela operação. Então, aqui existe uma condição, né? No documento de Isso. entrega, se eu estou administrando estoque permanente, vai ter uma contabilização, se não, não tem. Mais uma dica rapidinho, só para a gente ficar consciente, nem sempre a operação de entrega é utilizada em alguns processos, tá? Então, Sim, algumas verdade. vezes, do pedido, nós emitimos diretamente a nota fiscal de saída. Caso a atividade de entrega não tenha ocorrido, toda a contabilização que aconteceria na entrega vai ser transferida para a nota fiscal de saída. Então, a nota fiscal de saída vai fazer tudo. Né? Se você tem as atividades separadas, na entrega ele movimenta estoque, na nota ele faz as movimentações bancárias, né? Contas gera a necessidade de receber, gera as contas de receita e impostos. Agora, caso você não tenha, aí a nota faz tudo mais o estoque junto. Prosseguindo, então, depois dessa reflexão, né, puxando um conceito anterior, já apresentado anteriormente, ele explica como é que, de forma bem resumida, né, o lançamento contábil de uma nota fiscal de saída, o que acontece? Então, aqui eu tenho do lado esquerdo a conta do cliente, conta de imposto e receita, e a partir da conta do cliente, quando eu debito na conta do cliente, aqui um exemplo de R$ 105, eu credito na conta de imposto R$ 5, se for esse o valor do imposto, e na conta de receita R$ 100. Então, ele explica essa lógica, né, entre débito e crédito. Então, nesse exemplo, Mana, só para reforçar, para a Uhum. gente não deixar de citar, né, o detalhe, o que ele está colocando para a gente? Que dentro de um lançamento contábil, nós temos 2 eventos, basicamente, o evento de débito e o evento de crédito. Né? E esses 2 eventos aqui, de crédito e débito, eles andam juntos. Então, eles são considerados praticamente um evento só, que tem o que está sempre zerando. Então, o que ele vai falar ali, ó, na coluna débito, ele está colocando 105 na conta do cliente, na coluna crédito, 5 com imposto e 100 para receita.
Se você somar a coluna débito e somar a coluna crédito, você vai ter as duas com 105, 105, o que quer dizer, dentro da contabilidade, o débito é o sinal de mais e o crédito seria o sinal de menos. Então, mais 105 menos Menos 105 105, zero. é igual a zero, tá? E aí, para quem está acostumado ao processo bancário, onde débito é o que eu ganho, débito é o que eu estou pagando e crédito é o que eu estou recebendo, né? Porque o extrato do banco é assim, Sim, é o né? contrário. Inverta na hora de falar de contabilidade, que vai ficar tudo mais fácil. Tem que virar uma chavinha aí na cabeça, viu, pessoal? Tem que virar uma chavinha. Todo mundo passa por esse momento. Bom, aí seguindo aqui, ele explica a questão do saldo da conta, trazendo mais detalhes, né, de lançamentos. Se eu Uhum. tenho em débito 105, um lançamento de 600, um lançamento de 400, aí eu tenho um crédito de 705, depois mais 200 de débito, mais 100 de débito, qual que vai ser o balanço final aí, né, entre as contas. E aí aqui ele traz um exemplo, um esquema, né, explicando os tipos de conta. Isso aqui ficou um pouco confuso para mim, até no nosso briefing antes da gravação, eu estava perguntando para o Alisson para a gente como é que a gente poderia simplificar isso para vocês. Uhum. Ó, de forma técnica, só para a gente explorar, todo mundo que está olhando para essa tela nesse momento, pensa da seguinte forma. Como eu falei no slide anterior, o evento de débito, o evento de crédito. Quando eu tenho um evento de crédito dentro de uma conta do ativo, isso simboliza uma redução do resultado, do saldo dessa conta. Quando eu tenho uma conta, evento de débito numa conta de ativo, eu estou simbolizando um aumento, né, do saldo dessa conta. Então, é isso que esses ícones representam, tá? Teoricamente, crédito é sempre um cálculo negativo, como eu falei, ele entra tirando, né? E a conta de débito entra somando. Mas, com base no tipo de conta que ele está caindo, né, para a contabilidade tem um evento de aumento ou redução. E, como eu falei aqui, nós não somos contadores, então estamos junto. Estamos estudando junto. De fato. Aí aqui ele traz de novo uma outra questão para reflexão, que é aqui, ó, qual que seriam normalmente uma nota fiscal de saída, qual o efeito dos valores de débito e crédito nos saldos das contas envolvidas? Suponhamos que, por exemplo, o cliente seja isento de impostos e que esse seja um sistema de estoque não permanente. E aí ele traz a questão, ele traz o exemplo, né? Eu tenho um débito na conta do cliente de 440 e um crédito na conta de receita de 440. E aí ele traz a resposta. As duas contas aumentam os seus valores, que é trazendo um exemplo, né, em cima dessa semântica aqui. Isso aí. E resumo. E aí, seguindo o segundo material, aí já vem aqui, ó, lançamentos contábeis automáticos. Então, no final deste tópico, a gente vai poder fornecer exemplo de lançamento contábil criado durante os processos de vendas, compra e estoque. Então, ele traz um exemplo de uma transação acontecendo em vendas, compras e estoque para poder ficar mais claro como o SAP vai se comportar nos documentos de marketing e revisar as configurações financeiras que influenciam os processos de lançamentos contábeis. Então, seguindo aqui, tem o cenário empresarial, onde a gente está emitindo a venda e comprando material dentro da organização. Quais contas, configurações financeiras, quais contas serão usadas automaticamente? Então, ele explica que dentro lá do SAP, né, quando a gente está implementando, a gente precisa fazer a determinação de conta contábil e determinar as contas controle, para que no momento em que a operação acontecer, o SAP entenda quais contas serão utilizadas, né? E ele já traga isso pronto para você. Mas lá na implementação, a gente precisa fazer essa determinação. Isso aí. Aprofundaremos isso nos próximos vídeos aí, como é que acontece essa determinação de contas, né?
Aqui, então, como estou dizendo, ele explica a questão da determinação de conta contábil, de contas controle. Daí a gente tem uma pinceladinha aqui em cima do plano de contas, que no próximo módulo, como eu falei para vocês, dei uma espiadinha lá, tem um material que fala exclusivamente de plano de contas, mas aqui basicamente ele usa esse slide para explicar que o plano de contas ele traz as contas controle de pagar e receber apenas, né, como resumo. Valor do lançamento contábil, daí ele volta no exemplo, né, da venda que vai acontecer de R$440. E aí a gente tem o cálculo de valor para vendas, como o SAP vai entender. No exemplo que a gente tem aqui, a gente está vendendo 4 itens a R$110, que é o valor de 440. E como que o SAP vai reconhecer. Uma vez que lá na cotação de vendas, a gente trouxe para pedido, trouxe para entrega e trouxe para nota fiscal de saída. E aí a gente tem o cálculo do valor em compras, onde o mesmo item foi comprado, né, pela empresa por R$100 a 10 unidades. Então, eu tenho um reconhecimento de R$1.000 dentro da conta de fornecedor, R$100.000 de crédito, e R$1.000 na conta de compensação. Lembrando, só reforçando ali, essa conta de compensação ela existiu. Por quê? Porque esse lançamento ocorreu pela nota fiscal de entrada após um recebimento de mercadoria. Uhum. Então, no recebimento é que o sistema teve conhecimento do estoque. Então, ele contabilizou estoque contra compensação, né? Então, ele debitou estoque e creditou compensação no recebimento de mercadoria. Na nota fiscal de entrada, agora a compensação é que vai dar a base, a contrapartida para o fornecedor. Né? Então é importante lembrar que quando temos esse documento no processo, a gente tem que levar isso em consideração. Sim, verdade, porque aqui nesse material, em nenhum momento ele explica o conceito da conta de compensação, mas ele é justamente por conta disso que o Alisson trouxe aí para nós. E depois do cálculo de valor de compras, a gente tem o entendimento do cálculo de valor da conta de estoque. Isso. Onde envolve o método de avaliação de custo do item, né? Que a gente tem a opção de preço médio móvel, FIFO ou padrão. No caso aqui, a gente está usando, o exemplo utiliza o preço médio móvel. No caso, obrigatoriamente no Brasil, temos que trabalhar sempre com preço médio móvel. Não temos outra opção. Tá? E ali ele vai exemplificar isso. Lá no recebimento, nós tínhamos. Não, no recebimento mesmo, tá aí. Opa. Isso. Isso No aqui, recebimento, né? nós tínhamos o item a R$100, né? Vezes 10, entrou R$1.000 para a conta de estoque desse item. Isso. Com base nesses R$1.000 que entrou na conta de estoque desse item, mais o saldo que já tinha lá, o SAP ele faz um novo médio. Então ele pega total da conta dividido pela quantidade total de unidades no estoque. Tá? E aí ele chega, então, no custo médio, que é o custo que vai ser utilizado no processo de entrega para debitar, né, o conta de custos, tirando do estoque. Exatamente. E aí temos esse resultado aqui no reconhecimento de R$90 vezes as 4 unidades que foram vendidas lá na conta, na parte de vendas, resultando aqui uma transação de R$360. E aí a gente fecha com o resumo. Isso que temos, pessoal. E depois tem o testezinho, né, que valida esses conhecimentos e todas as perguntas estão embasadas nesse material sobre como o SAP vai interpretar as contas, tipos de conta, efeitos de débito e efeitos de crédito. Mas e aí? Vocês entenderam como é a contabilidade através do SAP Business One? Fica aí a pergunta. Eu gostaria muito que vocês pudessem deixar aí nos comentários se tem mais dúvidas, se ficou claro tudo que foi falado. Como a Mana mesmo falou, o documento ele é bem objetivo, então ele não tem tantas aplicações, é só conceitos, noções de como a contabilidade funciona dentro do SAP
Business One. Então, logo mais a gente passa para a próxima caixinha para começar a fazer toda essa configuração lá dentro do SAP, que aí é a parte mais gostosa, né? Que é entrar, mexer, conectar, alterar, botar determinação avançada, mudar a ordem de prioridade. Ixi, gente, tem coisas para mais de metro ali. É verdade. Ainda mais legal, mano. Eu gostei da reflexão que você colocou. Eu acho que, né, baseado no que o nosso público tem de dúvida em cima desse conceito base de contabilidade, a gente vai sentir o momento de passar para a próxima caixinha ou não, né? Dali da parte de configuração financeira. Então, pessoal, em cima desse, né, overview aí, o que fica mais de dúvida para vocês sobre contabilidade? Sobre essa noção inicial aí. É isso aí. Então, fiquem aí para mais vídeos. Logo mais teremos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.